Hoje a gente vai começar um conteúdo novo. Vamos estar falando sobre condutores e dielétricos, né? Um conteúdo um pouco mais extenso, tá? E isso também vai entrar no conteúdo aí na nossa segunda avaliação, tá? Bom, para isso a gente precisa definir uma grandeza que vocês com certeza já trabalharam em várias oportunidades anteriormente, que é a definição de corrente, e depois a gente vai definir densidade de corrente, tá? Definição de corrente, vocês já com certeza trabalharam, já sabem, viram em Física 3, em outras disciplinas especificamente. A única novidade para a gente vai ser a questão da densidade de corrente, que é o foco principal nosso aí. Bom, quando a gente fala de corrente, eu estou falando de cargas elétricas em movimento. Tá? Então, toda vez que a gente associar o conceito de corrente, a gente vai estar falando em movimento de cargas ou cargas elétricas se deslocando pelo meio. Tá? A corrente, como vocês já sabem, é medida em amperes, né? Que é a taxa de movimento de cargas que passam por um dado ponto de referência, ou através de um plano. Né? Normalmente a gente faz um recorte e define um plano por onde as cargas passam, tá? E isso é medido em coulomb por segundo. Trazendo isso na notação do cálculo, a corrente é dada por um dq/dt, que é a variação de carga pelo tempo, tá? Medida aí unidade de cargas coulomb, unidade de tempos segundo. Então a corrente é definida como movimento de cargas positivas. Isso aqui é uma definição, pessoal, que isso vem lá das origens, quando começou os estudos de eletromagnetismo. Não se sabia ainda conceitualmente o que era um elétron, prótons e etc. Então define-se de forma conceitual que a corrente é o movimento das cargas positivas. A gente sabe que as cargas positivas não se movem dentro dos sólidos cristalinos ou no meio, né? O que se move são os elétrons. Mas a gente pode fazer essa associação com o movimento de cargas positivas, porque à medida que um elétron se move pela rede cristalina, ele vai deixando buracos positivos para trás, porque ele está se movendo de posição em posição. Enquanto os elétrons se movem numa direção, esses gaps se movem, se é que a gente pode dizer assim, numa direção oposta. Então não é de todo falho imaginar que a corrente é um movimento de cargas positivas, mas isso vem lá dos primórdios dos estudos do eletromagnetismo, mas que de fato que se move são os elétrons. Bom, como o eletromagnetismo, o nosso estudo de eletromagnetismo se baseia em campos, eu não quero e nem vou estar interessado em saber o comportamento da corrente em uma grande região, mas eu quero saber pontualmente, tá? Porque isso é a grande diferença da teoria de campos para a teoria de circuitos. Ao invés de eu querer saber de forma macroscópica, eu quero descrever os fenômenos através de ocorrências microscópicas, ou seja, pontual, infinitesimais, e para isso a gente usa tanto o cálculo diferencial em infinitesimal, tá? Então, para isso, a gente tem que definir uma grandeza chamada densidade de corrente, que é dado por ampere metro quadrado, tá, gente? Ampere por metro quadrado, ok? Essa densidade de corrente ela é representada por um vetor chamado J, tá? Que vai definir para mim essa grandeza aí associada à corrente. Então, como é que eu defino, então, associo a corrente à densidade de corrente? Vamos imaginar que existe um incremento ΔI de corrente que vai atravessar uma superfície incremental ΔS, tá? Sempre normal a corrente. Então, eu vou dizer o seguinte, eu tenho aqui um ΔI de corrente atravessando aqui uma superfície ΔS. Se eu pegar a densidade de corrente e esse vetor normal, vai ser dado aqui na direção normal à superfície. Se eu pegar a densidade de corrente que flui de forma normal pela essa superfície e multiplicar pela área, eu vou ter a corrente total que flui por essa determinada área. Por isso que vem aqui a definição do vetor densidade de corrente. Então, o vetor densidade de corrente é a densidade de corrente na direção normal a uma superfície por onde essa corrente passa. Tá? Por isso a gente tem essa definição do vetor densidade de corrente.
Se eu quero saber a corrente total que passa para uma determinada área, aí eu vou fazer uma integral de área JDS, ok, pessoal? Então, isso aí é uma característica forte do eletromagnetismo, do estudo do eletromagnetismo, que ao invés de eu estar trabalhando e olhando as grandezas de forma macroscópica, eu vou estar olhando de forma microscópica, infinitesimal. Então, por isso que a gente tem tanto uso de cálculo diferencial integral aqui no eletromagnetismo, porque a gente é baseado na chamada teoria de campo. E teoria de campo, eu quero descrever os fenômenos pontualmente, ponto a ponto. Então, ao invés de trabalhar com a corrente total, eu vou trabalhar com a densidade de corrente. Ou seja, por uma determinada área por onde passa essa corrente, eu vou estar dividindo para obter. Então, a corrente e densidade de corrente pode ser relacionada, tá, por exemplo, a velocidade. Vamos dizer que eu tenho ali uma certa densidade volumétrica de cargas, representada por esse cubo, e essa densidade volumétrica de carga se desloca no espaço. Tá? Então eu vou associar uma velocidade a ela. Então, pegando aqui a definição de corrente, um ΔQ sobre ΔT, eu posso descrever esse ΔQ como sendo a densidade volumétrica de cargas vezes uma área vezes a direção, por exemplo, x. Reparem aqui, eu tenho aqui uma área e aqui eu tenho o comprimento dessa área, que seria o ΔX deslocado. Então, quanto deslocou, quanto de carga se deslocou por uma determinada fração de tempo? ρV vezes ΔS vezes ΔX. Isso dividido por ΔT. No limite que em ΔT tende a zero, aí eu vou ter dx dt, que nada mais é do que a velocidade com que essa carga, essa distribuição volumétrica de carga, se desloca no espaço. Transferindo isso para a densidade de corrente, eu tenho que a densidade de corrente em x vai ser a densidade volumétrica dessas cargas que estão viajando no espaço, vezes a velocidade com que elas viajam. E aí, de forma genérica, eu posso também definir a minha densidade de corrente como sendo a densidade volumétrica de carga vezes a velocidade. Essa densidade de corrente é chamada de densidade de corrente de convecção, tá? Ou seja, ela está associada a cargas em movimentos, que vão constituir correntes. E essa corrente é chamada corrente de convecção. Nós vai ver mais dois tipos de correntes aí até o final do conteúdo aí da nossa disciplina, tá, gente? Então, quando eu associo velocidade a uma determinada densidade de carga, eu tenho corrente. Tá? Como eu estou trabalhando pontualmente, aqui eu tenho uma velocidade instantânea, tá, gente? Lembrando aí de Física 1, aqui eu tenho um ΔS sobre ΔT, tá? É uma velocidade instantânea, que não é velocidade média, não. Então, a densidade de corrente em um determinado instante de tempo vezes a densidade de cargas vezes a velocidade em um determinado instante de tempo me dá a densidade de corrente que passa para uma determinada área de observação. Beleza? Uma dúvida aí, pessoal, até agora? Porque essa definição aqui, principalmente a definição de densidade de corrente, é algo que vocês provavelmente não viram em Física 3, que é eu pegar aquela corrente total e distribuir ela para uma área e saber como é que ela está distribuindo para uma determinada área infinitesimal. Tá? Bom, daí, pessoal, a gente tem que desenvolver o chamado princípio da conservação da carga. Tá? O que o princípio da conservação da carga diz? Que as cargas não podem ser criadas e nem ser destruídas em um meio. Tá? Daí surge, por exemplo, o que quer dizer isso? Eu tenho lá, de 0 a L, eu tenho uma quantidade de corrente. E depois simplesmente essa quantidade de corrente aumenta do nada, ou diminui do nada. Então eu tenho que entender isso aí. Tá? Tem que haver uma continuidade na corrente. Daí vem a equação da continuidade, tá? Que diz o seguinte, que qualquer região limitada para uma superfície fechada, a corrente pela superfície fechada vai ser dada pela integral de superfície fechada de JDS. Então, se eu quero saber o fluxo para fora de correntes de uma determinada superfície fechada, eu tenho que pegar a densidade de corrente
e realizar essa integração aí dentro de uma superfície fechada, tá? Então, o fluxo para fora de carga positiva deve ser balanceado pelo decréscimo de cargas positivas, ou então um aumento de cargas negativas. Isso aí tem que ser balanceado dentro dessa região fechada, superfície fechada que eu estou considerando. Se a carga dentro da superfície fechada é denotada por QI, então a taxa com que ela diminui é menos dQi dt, tá? Ou seja, o princípio da conservação de cargas me dá essa expressão aí, que a corrente vai ser igual à integral em superfície fechada de JDS, que vai ser menos dQi dt. Lembrando que esse QI é a carga dentro da superfície fechada. Tá? Então, é isso aqui para mim define o princípio da continuidade, tá? Da corrente. Bom, a gente pode até contestar a questão desse sinal aí, tá? Mas por que menos dQi, não mais dQi dt? Porque a corrente não é um dq dt, nós definimos lá no início. Primeira coisa, a corrente de dq dt. E aqui eu chego no menos dqi dt, tem alguma coisa errada? Na realidade é o seguinte, a presença ou ausência desse sinal negativo depende de qual corrente e de qual carga eu estou considerando. Na teoria de circuitos, eu sempre vou associar o fluxo de corrente para dentro do terminal do capacitor, tá? Ou seja, e vai haver um aumento da quantidade de cargas. Então eu tenho um dq dt, tá? No entanto, a corrente que nós estamos vendo nessa equação aqui em cima da continuidade é uma corrente que flui para fora da superfície. Por isso que surge esse sinal negativo aqui, tá, pessoal? Então, quando isso não tem nenhuma divergência com relação à definição que nós vimos no início aqui agora, há poucos instantes, que é um dq dt. Aqui eu estou variando, eu estou vendo a quantidade de cargas que entram em determinada região do espaço. Aqui eu estou associando a quantidade de cargas que deixam uma certa região do espaço, tá? Tanto que tem aí um índice I aí, é um dQi dt, que é o total de cargas dentro da superfície onde eu estou, da superfície fechada, onde eu quero calcular o fluxo de corrente. Então daí surge esse sinal negativo aí, tá? Porque depende de que carga eu estou analisando em sentido ao seu fluxo. Se eu estou verificando ou estudando as cargas que entram pelos terminais de um capacitor, tá, de forma positiva, ou então se eu estou analisando uma determinada conjunto de cargas que sai de dentro da região de um capacitor, tá? Então, o que acontece é exatamente esse estudo. Aqui eu estou olhando aquilo que sai de dentro da região, por isso que flui para fora, por isso que surge esse sinal negativo, tá? Bom, vamos tentar escrever então agora essa mesma equação em sua forma diferencial. Vocês vão ver que a gente vai sempre trabalhar e tentar obter a forma diferencial dessas integrais, porque eu quero olhar de forma pontual. Para isso, pessoal, a gente vai usar mais uma vez o teorema da divergência, que diz o seguinte, que a integral em uma superfície fechada de um campo vetorial é igual à integral volumétrica do divergente desse campo. Então eu transformo aquela integral superficial em uma integral volumétrica. O teorema da divergência ele envolve integrais de superfícies fechadas com a integral do divergente no volume. Então, a parte esquerda da equação da continuidade passa a ter agora uma integral volumétrica. E na parte direita, eu vou escrever aquela quantidade de cargas como sendo uma distribuição volumétrica, ou seja, um resultado de uma integral no volume. Então, eu vou ter uma distribuição volumétrica de cargas. Então, eu passo a ter integrais dos dois lados. Bom, se a gente manter a superfície constante durante um tempo, ou seja, ela não depender do tempo, aquela derivada que estava do lado de fora passa para o lado de dentro. Como ela passa para o lado de dentro da integral, ela passa a ser uma derivada parcial. Antes era uma derivada total e entra para dentro da integral como sendo uma derivada parcial. E daí eu posso igualar os dois integrandos, e aí a gente chega na equação pontual da continuidade.
o divergente da densidade superficial de corrente é menos a variação temporal da densidade de cargas. Bom, o que significa fisicamente um divergente? Um divergente me diz as regiões do espaço onde eu tenho fontes ou sumidouros de um determinado campo vetorial. O que essa equação está me mostrando? Que o divergente da densidade de corrente é a variação de carga, a variação de cargas com o tempo. Ou seja, a corrente está associada com cargas que variam com o tempo. Ou seja, cargas que vão estar se deslocando no espaço. Então, eu vou estar associando o divergente dessa densidade de corrente a uma variação temporal de cargas. E por que eu tenho esse negativo mais uma vez? Porque são cargas que vão deixar a região onde eu estou estudando. Então, são cargas que vão estar saindo daquela região. Então, eu vou ter uma variação, um decréscimo da quantidade de cargas com o tempo. Então, eu tenho aqui uma densidade volumétrica de cargas que está viajando, está saindo de uma determinada região do espaço. Por isso que eu vou estar associando a divergência da densidade de corrente a menos dρ dt. Tá ok, pessoal? Ou seja, eu saí de uma visão macroscópica e entrei numa visão pontual, que é o foco do eletromagnetismo. É a gente conseguir sair dessa visão de corrente, olhar a densidade de corrente e olhar, por exemplo, a variação instantânea temporal da densidade de cargas. Tá? Isso é que é importante. Ok? Bom, vamos fazer um exemplo para poder ficar mais claro aí. Vou imaginar que eu tenho uma certa região do espaço onde eu tenho uma densidade de corrente dada por essa expressão 1 sobre R menos exponencial de menos t na direção radial. Tá? Ou seja, eu tenho uma densidade de corrente que decai com 1 sobre R e com o tempo. Ou seja, ela está saindo radialmente de uma determinada região do espaço e decaindo com o tempo. Se eu selecionar um tempo, um instante temporal igual a 1 segundo, qual que é a corrente total que flui a uma distância radial de 5 metros dessa densidade de corrente? Então, eu vou estar a 5 metros, lógico que isso é uma superfície esférica. Qual que é a corrente total que flui através dessa superfície? Para isso, pessoal, basta substituir t igual a 1 segundo e r igual a 5 e calcular a área total dessa superfície, 4πr ao quadrado, que é a área da esfera, tá, gente? Como r igual a 5, 4π vezes 5 ao quadrado. Isso vai me dar aproximadamente 23,1 amperes. Agora, no mesmo instante, t igual a 1 segundo, eu calculo a corrente que flui através de uma superfície cujo raio é de 6 metros, me afasto mais um pouco da origem dessa corrente, eu vou obter aqui uma corrente total de 27,7 amperes. Parece estranho isso, por quê? Porque se a densidade de corrente decai com o tempo e com o raio, eu aumentei o raio da superfície de observação e vou obter uma corrente maior. Por que isso acontece? Para isso, vamos dar uma olhada aqui na densidade volumétrica aqui dessas cargas, tá, pessoal? Vamos lá. Utilizando aqui a equação da continuidade, ela me diz o seguinte, que menos a derivada, menos dρ dt é o divergente de J. Eu tenho aqui a expressão de J, vou calcular o divergente em coordenadas esféricas, apenas com R, porque eu só tenho J só está na direção radial. Fazendo aí o cálculo, aí, vocês vão obter que essa aqui é a expressão da variação da densidade de cargas pelo tempo. Então, o menos dρ dt é igual a 1 sobre r ao quadrado exponencial de menos t. Tá? Só que isso é uma equação diferencial parcial, na realidade vai virar total. Eu preciso resolver essa equação. Okay? Para isso, eu vou integrar dos dois lados em relação ao tempo. Integrando do lado de cá em relação ao tempo, eu vou ter ρv. E eu vou realizar essa integral aqui em relação ao tempo. Por que surge essa constante Kr, K de R? Tá? Normalmente, quando você faz a integral, você tem uma constante numérica. Por que surge esse K de R?
O que acontece é o seguinte, como isso é uma derivada parcial, eu vou supor que eu vou integrar essa equação em relação ao tempo, mas pode existir ainda uma parte da densidade volumétrica de carga que dependa também de R. Porque eu tenho duas variáveis aí. Eu tenho a posição R e tenho um tempo. Sendo uma derivada parcial, diz que a minha densidade volumétrica de cargas pode ser uma função tanto do tempo quanto da posição. Tá? É uma função de duas variáveis. Como eu vou estar resolvendo apenas a parte temporal, a minha constante de integração vai ser uma função k que vai depender apenas de r. Então, isso é uma forma de resolver equações diferenciais parciais, simples, tá? Então, eu vou ter como uma definição da minha densidade volumétrica como sendo 1 sobre r ao quadrado exponencial de menos t, tá? Mais kr. Bom, agora eu tenho que olhar as condições de contorno para eu tentar achar os valores dessa função k. Primeiro, eu sei que a densidade volumétrica de carga tende a zero quando o tempo tende ao infinito. Se o tempo tender ao infinito nessa primeira equação aqui, eu vou ter ali zero, ou seja, vai sobrar k de r. Logo, eu chego na conclusão que essa função k de r é igual a zero. Para quê? Para que essa condição de contorno seja satisfeita, ou seja, tendendo o tempo a infinito, a densidade volumétrica tende a zero. Porque então somente vai ser verdade se k for igual a zero. Logo, eu chego então na expressão da densidade volumétrica de cargas para esse problema. Então, eu tenho uma densidade volumétrica de cargas que decai com o quadrado do raio e com o exponencial do tempo. Ok, gente? Dúvidas aí nesse passo matemático aí, pessoal? Dúvidas aí, galera? Todo mundo conseguiu acompanhar aí? Importante, hein, gente? Porque a gente vai acabar tendo que fazer algumas ações como essa um pouquinho mais para frente, tá? O que tem que ficar claro é o uso da ferramenta matemática para a gente descrever o que está acontecendo. Bom, daí, pessoal, a gente vai calcular então a velocidade radial com que essas cargas viajam, ok? Para isso, eu vou usar a definição da densidade de corrente de convecção, ρ de V vezes V, tá? Então, a velocidade vai ser igual a J dividido por ρV. Como tudo depende apenas do R, eu vou ter apenas velocidades radiais. Então aqui eu tenho a expressão do J, a expressão da densidade de carga. Logo, olha aqui a velocidade com que essas cargas viajam no espaço, r metros por segundo. Ou seja, quanto mais longe essas cargas estão da origem, maior é a velocidade com que elas propagam no espaço. Apesar de que a densidade de corrente decair com 1 sobre r e a densidade volumétrica de cargas decair com 1 sobre r ao quadrado, a velocidade aumenta linearmente com r. Por quê? Existe alguma coisa aí que a gente não sabe, existe alguma força que está fazendo com que essas cargas se acelerem. Tá? Então eu tenho um movimento variado aí. À medida que elas vão viajando no espaço, cada vez mais aumenta a velocidade com que elas viajam no espaço. Por isso que nesse problema, quando eu estou com R igual a 5 metros, eu vou ter uma corrente que é menor de quando eu estiver em R a 6 metros. Por quê? Porque as cargas vão se acelerar. Elas se acelerando, eu aumento a corrente que passa por essas duas superfícies. Ok, pessoal? Então, não é foco do problema entender que força é essa que tem causado essa aceleração. Tá? Dúvidas aí, pessoal? Ou tá todo mundo dormindo aí? Deve estar, né? Vamos lá.
Bom, isto posto, pessoal, ou seja, essa definição de corrente, densidade de corrente, etc., a gente pode agora começar a discutir um pouquinho sobre condutores, né? No caso de condutores metálicos. Para isso, a gente vai discutir rapidamente alguns conceitos de física quântica. O que acontece? Quando a gente vai para o mundo quântico, para o nível quântico, existem níveis discretos de energia, tá? Ou seja, existem estados discretos de energia. Então, o átomo, o elétron, o próton e todo e qualquer tipo de elemento de função de entidade quântica, ele não pode ter qualquer nível de energia, tá? Ele tem que ter um nível de energia discreto ou níveis de energias bem determinados. Esses níveis discretos de energia se chama quanta. Daí vem quântico, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um nível de energia X e eu tenho um segundo nível de energia X, tá? Para que um elétron passe de um nível para esse, ele tem que ter exatamente, ele tem que receber exatamente a quantidade necessária de energia para ele passar de um nível para o outro. Então, digamos que aqui seja um nível de 2,5 elétron-volts e aqui seja de 1 elétron-volt. Esse elétron ele não pode ter 2 elétron-volts de energia, ele não pode ter 2,1 elétron-volt, 2,2 elétron-volts. Ou ele vai estar no nível de 1 elétron-volt, ou ele vai estar no nível de 2,5 elétron-volts, tá? Que é diferente quando a gente está trabalhando a nível macroscópico. Porque aqui eu tenho níveis infinitos de energia. Mas quando eu vou para o nível quântico, não. Eu tenho níveis muito bem estabelecidos energéticos. Se eu estou numa situação onde eu tenho, por exemplo, esse exemplo que eu acabei de dar para vocês, eu não posso ter elétrons ali, novamente falando, de 0,5 eletronvolts, 1,1 eletronvolt. Então, o elétron tem 1 eletronvolt. E se ele, para ele passar para o próximo nível, ele tem que receber exatamente 1,5 eletronvolts. E aí ele passa para um outro nível energético. Ok? Isso aí, Bohr, né, junto com Linus Pauling, quando eles formularam o conceito de atômico, modelo atômico de Bohr e etc., e os níveis atômicos lá, o S, P, D, os orbitais atômicos lá de Pauling, etc., eles formularam toda essa estrutura baseada exatamente nessa restrição a nível quântico. Tá? Se eu pegar um átomo na temperatura do zero absoluto, 0 kelvins, por exemplo, ele vai ter um elétron parado em cada um dos níveis possíveis, tá? Em cada uma das suas camadas. Eles vão estar ali paradinhos e você vai conseguir fotografar o átomo exatamente como ele é, com cada um dos seus níveis quânticos preenchido, com cada um dos seus níveis de energia preenchido. Tá? Quando a gente vai para uma estrutura chamada sólido cristalino, o que é um sólido cristalino? É um sólido com estrutura cristalina, onde eu vou ter átomos dispostos em uma malha cristalina, seja de face centrada, corpo centrado e etc. Tá? Depois a gente pode até ver as diferentes configurações dos sólidos cristalinos. Grafite, grafeno, diamante, onde eu tenho um carbono, por exemplo, tem um carbono nas extremidades e na face centrados de face, o carbono de corpo centrado e assim segue. Tá? E exatamente essa disposição aqui que vai diferenciar o que é um grafite, o que é um grafeno e o que é um diamante. É a disposição desses carbonos dentro do sólido cristalino, da malha cristalina. Então eu tenho os átomos presos em suas posições, formando estruturas como essa. E aí os metais são sólidos cristalinos também. Tá? Então esses átomos eles vão estar agrupados, muito próximos uns dos outros. Tá? E aí eu vou ter muito mais elétrons presentes ali, próximos também, e aí existe também mais forças ocorrendo, mais forças de interação, porque eu tenho um átomo, mais muitos átomos, então surgem outras forças também de interação. E aí passa a surgir novas faixas
de energias possíveis e faixas que vão ser agrupadas. E esses agrupamentos nós chamamos de bandas. São bandas de energia no sólido cristalino. Eu só posso falar de bandas quando estiver trabalhando com sólidos cristalinos. Então imagina que eu tenho vários átomos aqui e eles vão constituir bandas ou faixas energéticas possíveis dentro do sólido cristalino. Bom, existem algumas bandas especiais. A chamada banda de valência. Banda de valência são os elétrons que estão mais longe do núcleo do átomo, constituindo ali a banda de valência. São os que estão mais periféricos aos átomos que formam a rede cristalina. E existe uma outra banda, que é uma banda especial, chamada banda de condução. Essa banda de condução diz o seguinte: uma vez que o elétron atinge esse nível energético, ele consegue viajar pela rede cristalina. Quando ele está na banda de valência, ele está preso ali à sua posição na rede. Se ele ganhar uma energia suficiente tal que ele consiga passar para a banda de condução, ou seja, ter um nível energético tal que o leve para a banda de condução, esse elétron começa a viajar pela rede. E o que difere então de um material condutor, de um material isolante e de um material semicondutor? O que difere é esse salto, esse pulo que o elétron vai ter que ter. Em materiais isolantes, a chamada banda proibida, o gap, que é exatamente aonde que é a distância entre a banda de condução e a banda de valência, ela é muito grande, tá? Então, para eu transportar um elétron da banda de valência para a banda de condução de um material isolante, eu tenho que dar muita energia para esse elétron. Eu tenho que fornecer muita energia para que ele possa fazer esse salto para a banda de condução, passar para um nível energético que ele consiga viajar por dentro do sólido cristalino. Em condutores, esse gap praticamente não existe. O nível de energia é muito baixo mesmo, para que o elétron passe para a banda de condução e comece a viajar pela malha. Tá? E eu tenho o meio termo, que são semicondutores, que existe a banda proibida, ela existe, mas ela não é tão grande quanto da banda proibida do isolante, nem tão pequena quanto da banda proibida do condutor. Tá? Então por isso que eu vou ter esses três tipos de materiais na natureza. O material condutor, que dado pouquíssima energia, os elétrons passam para a banda de condução e começam a viajar na malha. Eu vou ter os materiais isolantes, que eu tenho que dar muita energia para que haja condução. Ah, mas um isolante pode conduzir? Pode conduzir, contanto que eu dê energia suficiente para que os elétrons conduzam. Normalmente, a condução, até que um isolante passe a conduzir, é tanta energia que degrada o próprio material. O material se desfaz. Tá? A estrutura atômica do material se desfaz, a estrutura molecular do material, quer dizer, se desfaz. Então, por exemplo, o ar ele não é condutor, mas quando eu aplico ali um campo muito intenso, ele passa a conduzir, que é o que acontece com as descargas elétricas na atmosfera. O ar normalmente não conduz, mas se ele está imerso em uma certa região do espaço, onde existe um campo muito intenso, esse comportamento isolante do ar deixa de existir e ele passa a conduzir carga. Esse é um exemplo, tá, gente? E no material semicondutor, uma sílica, etc., eu consigo, de alguma forma, controlar a quantidade de elétrons que vai para a banda de condução. No condutor eu não tenho esse controle, porque basta um mínimo de energia e eles já estão conduzindo. No isolante é controle demais. Já o semicondutor eu tenho uma forma que eu posso controlar, como depois a gente vai ver, que eu posso fazer dopagem, eu posso direcionar melhor esses elétrons para viajar ali pela malha cristalina. Então, como é que acontece então para que haja condução? Imaginemos que eu estou aplicando um campo externo em um material condutor. Tá? Então, os elétrons de valência, ou os elétrons de condução ou livres, movem-se sob a influência de um campo elétrico. Esse campo elétrico é um campo elétrico externo. Assumindo que a carga do elétron é menos E, onde é a carga fundamental, a força com que esses elétrons, a força com que eles são impelidos pelo campo é menos E vezes o campo. Beleza? Se ele estivesse no espaço livre,
esse elétron ia acelerar pelo resto da eternidade, enquanto o campo existir. Porque aí você vai aplicar agora a segunda lei de Newton, força é igual massa vezes aceleração. Então, qual que vai ser a aceleração desses elétrons? Se você igualar as duas equações aqui, a aceleração vai ser menos e vezes o campo elétrico dividido pela massa do elétron. E acelerar ad eterno. Só que acontece o seguinte, como ele está viajando dentro de um material cristalino, com essa estrutura cristalina, existe a malha cristalina, esse elétron ele sofre colisões, existe uma resistência para que ele possa viajar na rede cristalina. E ele começa a sofrer colisões e aí parte dessa energia dele, de cinética, se transforma em energia térmica na rede cristalina. E ele chega numa velocidade final, que é chamada velocidade de deriva, que é a velocidade com que os elétrons conseguem, a velocidade máxima com que os elétrons conseguem viajar em um material, tá? E essa velocidade de deriva normalmente é muito baixa, é coisa de metros por segundo, gente. Você pode imaginar, pô, vai viajar próximo da velocidade da luz. Não, às vezes são alguns metros por segundo só que o elétron consegue se deslocar dentro de um material. A definição da velocidade de deriva é menos μe vezes o campo elétrico externo. Quem que é E? E é uma propriedade física do material que é chamado índice ou constante de mobilidade dos elétrons. Isso é vinculado a cada um dos materiais. Então, cada material tem a sua constante. O cobre tem a sua constante, o aço tem a sua, o ferro, o ouro, o níquel, etc. Tá? Então, por exemplo, aí que eu falei para vocês, olha só, o alumínio 0,012, o cobre 0,032, a prata 0,056. À medida que eu vou subindo aqui, eu vou ter um condutor cada vez mais efetivo. Por quê? Quanto maior for essa constante de mobilidade, maior facilidade os elétrons vão ter para viajar pela malha cristalina. Maior vai ser a velocidade com que eles vão viajar, tá? Ou seja, maior vai ser a capacidade de condutividade do material. Então eu tenho aqui alumínio, que é menos do que cobre, que é menos do que prata, e assim segue para os outros demais metais, tá? Bom, em bons condutores mesmo, olha aqui, olha, a velocidade deriva é alguma coisa, alguns centímetros por segundo. Tá? E alguns centímetros por segundo pode, inclusive, aumentar tanto a temperatura do material que vai poder causar o derretimento do fio. Por isso que existem especificações, ou seja, bitolas de cabos e fios específicos para cada tipo de corrente que vai passar por ali. Por quê? Porque eles vão aguentar esse calor gerado pelo movimento dos elétrons. Se eu tenho um bom condutor, eu vou deixar com que esse elétron viaje com velocidade alta, só que ele vai colidir muito com a rede cristalina. Essa energia cinética dele se transforma em energia térmica e ele começa a superaquecer o material. Tá? Então, por isso que existe aí, eu tenho que achar uma forma de, por exemplo, fazer com que haja troca de temperatura. Essa temperatura sobe no material e eu tenho que eliminar, dissipar essa temperatura de alguma forma, através aí de condução térmica, radiação, por exemplo, quando você usa as lâmpadas, as antigas lâmpadas incandescentes, aquela resistência para que os elétrons viajem pelo terminal da lâmpada, pelo filamento da lâmpada, emitia radiação luminosa, ok? E aí, trazendo essa definição então para dentro da densidade de corrente, eu passo a ter agora essa outra definição de densidade de corrente, que eu tenho aí a densidade de carga de elétron, tá? A mobilidade com que esse elétron viaja e o campo externo que está atuando sobre o condutor. Lembrando que esse campo elétrico aí é um campo elétrico externo, eu aplico esse campo elétrico externo no condutor. Bom, mas quando você liga o interruptor, a luz liga imediatamente. Pô, mas eu acabei de falar que os elétrons viajam alguns centímetros por segundo, alguns metros por segundo pelo condutor, pelo fio. Então, por que quando eu ligo o terminal ali da tomada, a lâmpada acende imediatamente? Porque esses elétrons, eles estão espalhados pelo condutor. Tá? Eles estão totalmente espalhados pelo condutor. Quando eu ligo o terminal, eu estabeleço de forma instantânea o campo elétrico externo. Esse sim é instantâneo. Ao estabelecer instantaneamente esse campo elétrico externo,
os elétrons já começam a se movimentar. Então eu tenho elétrons próximos do terminal da lâmpada e eles já viajam para dentro desse terminal da lâmpada, acionando a lâmpada. Se a gente for fazer uma associação com alguma coisa prática, imagine uma mangueira. Se eu pegar uma mangueira seca, ligar, conectar na torneira, esticar a mangueira e ligar a torneira, eu vou ter que esperar alguns segundos para ver a água saindo do outro lado. Agora, se eu já fecho a torneira e ligo novamente, quase que imediatamente já vou ver a água saindo na outra ponta. Por quê? Porque a mangueira já estava cheia de água. Então isso acontece nos condutores. Os elétrons já estão ali espalhados, os elétrons livres estão espalhados, eles não estão acumulados em uma determinada região do condutor, eles estão espalhados pelo condutor. Quando eu ligo o terminal e estabeleço de forma instantânea o campo elétrico externo nesse condutor, esses elétrons imediatamente começam a viajar pelo condutor. Por isso que ao ligar ou estabelecer uma corrente, ao ligar uma chave, ao fechar um circuito, imediatamente eu já vejo a consequência disso, ok? Bom, daí pessoal, existe uma grandeza que vai estar vinculada à densidade de elétrons, vinculada à mobilidade do elétron, que é a chamada condutividade, a chamada grandeza sigma. Então, a densidade corrente é dada também pelo sigma vezes o campo elétrico externo. Tá? Essa grandeza ela é medida por Siemens por metro. Tá? 1 Siemens é a unidade básica de condutância no sistema SI e é definida por ampere por volt. Okay? Isso, na realidade, é a forma invertida do ohm, que é resistência. Tá ok? Enquanto eu tenho resistividade, eu tenho condutividade. Tá bom, pessoal? Bom, a condutividade é uma função da temperatura, isso aqui é verdade. Então, dependendo da temperatura, eu vou ter um grau de condutividade, dependendo de uma temperatura, eu vou ter um outro índice de condutividade, tanto que existe o conceito da supercondutividade, quando eu estou com uma temperatura muito baixa. O cobre, a prata, por exemplo, eles não são supercondutores, né, mas se eu abaixar muito a temperatura, esses materiais tendem a ser. Por quê? Porque a rede cristalina começa a ficar parada. A rede cristalina começando a ficar parada, eu vou diminuir a incidência e colisões, porque a rede cristalina vibra. Tá? A nível microscópico, a nível quântico, tudo vibra, porque tudo tem energia. Então, as moléculas estão vibrando, os átomos estão vibrando na rede cristalina. Eles ficam na posição presa, mas estão vibrando. Se eu começo a diminuir muito a temperatura, essa energia desses conjuntos, dessas estruturas, começa a diminuir e eles começam a ficar cada vez mais estáticos. E aí os elétrons conseguem viajar com velocidades cada vez maiores dentro da rede cristalina. Como a incidência ou colisão com a rede cristalina diminui abruptamente com baixíssimas temperaturas, a energia do elétron não vai ser convertida em energia cinética, ela não vai ser convertida em energia térmica, ou seja, não vou ter dissipação de energia cinética. E as correntes tendem a perdurar por um tempo quase que infinito, por isso são chamados supercondutores. Então está aqui a definição da condutividade, olha, menos a densidade de elétrons vezes a mobilidade dos elétrons. Isso evidentemente depende diretamente dos materiais. Tá? A condutividade é uma grandeza que ela está relacionada aos materiais, ela não está relacionada, não é algo que não dependa da natureza dos materiais. Depende da natureza dos materiais, depende da constituição dos materiais para se ter a condutividade. E aí, como é que a gente consegue definir então a lei de Ohm, que é a que vocês viram lá em Física 3, utilizando todo esse approach que nós já vimos até agora. Então, como é que eu vou chegar na chamada definição pontual da lei de Ohm? Vamos dizer o seguinte, eu tenho aqui tanto J quanto E, campo elétrico estático, densidade de corrente. E que esses caras são uniformes na determinada região do espaço. Então, a corrente que passa por essa região é dada pela integral superficial de JdS. Se o J for uniforme, então o J pode sair dentro dessa integral e eu vou ter a integral de superficial de ds, ou seja, a área total onde estou investigando o problema. A diferença de potencial entre dois pontos na região do espaço, ou seja, a diferença entre um ponto A e o ponto B nessa região de espaço
estudos meus, vai ser menos a integral entre A e B de E dl. Se E for constante ou uniforme, ele pode sair de dentro dessa integral. Então, essa integral aqui me dá quem? Me dá o comprimento entre o ponto A e o ponto B, ou seja, entre A e B. Eu pego esse sinal e jogo aqui para dentro. Então, eu inverto esse vetor. Reparem que agora eu tenho L de AB. Sendo todos constantes, então eu posso dizer que a diferença de potencial vai ser igual ao campo elétrico vezes a distância onde eu estou analisando a diferença de potencial. Tá? Bom, se J é igual corrente sobre S, que é igual a sigma vezes o campo, que vai ser igual a quem? Sigma vezes o potencial dividido pela distância onde estou observando, porque o V vai ser igual o campo elétrico vezes a distância onde eu quero medir a diferença de potencial. Ok? Bom, trabalhando aqui, colocando a tensão em função da corrente, eu passo a ter essa relação. Reparem que eu vou ter essa constante aqui multiplicando a corrente. L dividido por sigma vezes a área. Onde a área, lembrando que esse S é a área por onde a corrente flui. L é a distância com que essa corrente flui. Sigma é a condutividade do material por onde essa corrente flui. Daí, pessoal, chega a definição de resistividade. Eu vou chamar essa grandeza L sobre sigma S como sendo a resistividade. Reparem que a resistividade é o inverso da condutividade. Tá? Então, daí chega na lei de Ohm de forma macroscópica. Tensão é igual a corrente vezes resistência. Tá? Então, a definição de resistência é a distância com que a corrente percorre dividido pela área por onde ela vai passar e qual é a condutividade do meio por onde ela passa. Ou seja, a gente sai de uma definição pontual e chega na definição macroscópica, que é a lei de Ohm macroscópica, tá? Que é o que vocês viram em física 3, que vocês viram em circuitos, etc. Tensão é igual a corrente vezes resistência. Que aí eu quero calcular a DDP entre dois pontos, por exemplo, A e B, de uma determinada passando por uma determinada resistor, por um determinado resistor, por exemplo, eu quero calcular a DDP ali. Ou dada a DDP, eu quero saber qual é a corrente que flui. Ou dada a DDP e dada a corrente, eu quero saber qual é a resistência. Então, daí chegamos na lei de Ohm macroscópica. Ok? Então, essa constante aqui do resistor, por exemplo, como é que é calculado o resistor? Comprimento do resistor, área interna do resistor, condutividade do material do resistor. Daí você calcula a resistência. Tá? Daí vem a definição dessa resistência. Daí a gente consegue calcular essa constante de resistividade dos diferentes tipos de resistores aí. Bom, obviamente essa equação é chamada lei de Ohm, né? Vocês já conhecem, tá? Que nos permite calcular a resistência medida em ohms de objetos condutores que possuem campos uniformes. Tá? Se os campos não são uniformes, a resistência pode ainda ser definida como função da diferença de potencial e da corrente. Ok, pessoal? Ainda é possível, mas para isso a gente vai ter que resolver essas integrais que estão aí. Né? Então eu vou ter que calcular essas integrais. Então a lei de Ohm, da forma como nós vimos anteriormente, ela é válida apenas aonde eu tenho campos uniformes. Então, se o campo não for uniforme, então nesse caso eu vou ter que ainda posso envolver diferença de potencial e corrente. Só que nesse caso eu vou ter que partir para a resolução das integrais, na forma integral como está ali, para mim poder calcular a resistividade. Vamos lá para a gente fechar essa parte, fechar por hoje. Vamos ver um exemplo aqui, tá? Como um exemplo, determinar a resistência de um cilindro, tá? Para isso eu vou utilizar um fio de cobre no padrão 16 de 1,609 km de comprimento, tá? Que tem um diâmetro de 1,291 milímetros. Então vamos lá. O diâmetro desse fio em metros é dado por 1,291 vezes 10 a menos 3 metros. A área da seção reta é exatamente π, tá? Porque eu vou pegar aqui, ó, o comprimento dividido aí pela
tamanho dividido pela densidade. Eu tenho lá um comprimento e tenho um raio do cilindro. E aí eu chego nesse valor aqui, ó. Tá? É π vezes isso aí. Isso é a área da seção reta, tá? O comprimento total, 1.609 metros. Porque é um comprimento. Então eu tenho um fio que tem mais ou menos 1,6 km, com uma área de seção reta de 1,3 vezes 10 a menos 6 metros quadrados, tá? E aí, gente, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a condutividade do material do cobre, que é 5,8 vezes 10 a 7 ímãs por metro. Logo, eu tenho aqui a resistência desse material, o comprimento total do fio, a condutividade do cobre e aqui a área da seção reta desse fio, ou seja, 21,2 ohms. Repare que como a resistência depende de características físicas do material, tá? Eu tenho a condutividade, que depende de que tipo de metal é aquele material. Eu tenho a área da seção reta, tá? Lembrando que, dado o diâmetro, eu divido ele por 2 e multiplico por π, divido ele por 2, elevo ao quadrado e multiplico por π, aí eu acho a área, ok? E tenho a condutividade do material. Então o que acontece? Esse fio ele suporta até 10 amperes de corrente contínua, tá? Que vai corresponder a uma densidade de corrente de 10 dividido por essa área superficial, ou seja, 7,65 vezes 10 a sexta ampere por metro quadrado, tá? Ou 7,65 ampere por milímetro quadrado, que é a unidade mais utilizada, tá? Com essa corrente, a diferença de potencial entre duas extremidades do fio vai ser dada na ordem de 212 volts. Basta aplicar E igual VL, tá? V igual a IR, foi mal, lei de Ohm. Então a intensidade do campo elétrico vai ser de 0,32 volts por metro. E a velocidade com que os elétrons vão derivar, olha só como é que é baixíssima. 0,00422 metros por segundo. Mais ou menos um quarto de quilômetro por semana. E eu estou falando de um cobre, tá? De um condutor que é cobre. Então, o que esse exemplo mostra para a gente? Que primeiro, calcular a resistividade dos materiais é possível utilizando esse approach. Comprimento dividido pela condutividade vezes a área de seção reta. Isso me dá a resistividade do material, tá? Ou do fio ou do condutor. Com isso eu consigo calcular, por exemplo, a velocidade de deriva, consigo calcular qual é a tensão que pode ser estabelecida nesse fio, tá? Ou nesse condutor. Isso utilizando diretamente os princípios que nós vimos hoje na aula de hoje, densidade de corrente, a relação com o campo externo, velocidade de deriva, condutividade, chegamos aí na expressão da lei de Ohm e podemos aplicar diretamente a lei de Ohm em um exemplo prático, ou seja, eu tenho um condutor de grande extensão com uma seção de área pequena, tá? E aí eu tenho esse nível de resistência. Eu quero diminuir a resistividade do condutor, mas manter o tamanho do condutor. Então, nesse caso, ou eu mudo o material para ter uma condutividade maior, ou então eu aumento a área de seção reta do condutor, ou seja, aumento a bitola do fio, para tentar diminuir a resistividade aí dos elétrons. Mas tudo isso aí tem a questão de projeto, é possível, não é possível, custo, peso, então, ou seja, não é tão simples assim para chegar nessa solução. Mas para isso, a gente tem essas três variáveis aqui que a gente pode brincar. Se eu quiser manter o tamanho do cabo, manter o material do cabo, então eu tenho que mexer na área da seção reta desse material. Ou seja, mexer no que eles chamam de bitola, por exemplo. Aumentar a bitola ou diminuir a bitola do fio, para que possa conduzir mais ou diminuir a resistividade e possa passar uma corrente maior por esse fio aí, sem causar aí problemas de desgaste térmicos, derretimento de material e etc. Ok, pessoal? Dúvidas? Não, professor, tranquilo. Tranquilo, né, Vinícius? É muita coisa. Bom, pessoal, então a gente. Eu falo Não, pra sério caramba. mesmo. Eu falo pra cacete, quero ver se vocês vão estar lendo.